Fala, minhas capivarinhas, tudo bem? Nós vamos falar hoje, deixa eu ver se o áudio tá ligado, porque uma vez eu falei por 20 minutos e o áudio não tava ligado. Tá ligado, tá tudo certinho. Nós vamos falar hoje sobre amor e obsessão. Ontem eu tava assistindo a última rodada do Campeonato Brasileiro, eu sou apaixonado por futebol. E paixão é uma forma de obsessão, a gente vai falar sobre isso depois. Mas aí a gente vê reações muito emocionais, pessoas chorando, pessoas gritando, pessoas incendiando carros, pessoas tentando invadir o campo, tacando bombas porque o seu time foi rebaixado. E sobre a justificativa que amam aquele time, mas isso não é amor, isso é obsessão, né? Como que a gente diferencia amor de obsessão e como a gente trata isso de uma maneira saudável, né? Muita gente que vem me procurar nos comentários dos vídeos, muitas pessoas que vêm falar comigo em inbox, elas não amam as pessoas, esses objetos de desejo que ela tem, o ex ou o atual, enfim. Elas simplesmente têm uma obsessão por essa pessoa. E é algo muito diferente, mas como a nossa cognição para relacionamento hoje é muito baixa, muito pequena, acabou se tornando um desafio muito ingrato a gente identificar essas diferenças. Por isso que eu fiz esse vídeo, tá? Tô fazendo esse vídeo agora para vocês, que é algo que eu tô para falar faz muito tempo. Acabei não falando nos meus vídeos mais curtos porque é um tópico muito extenso e muito grande. Então eu dividi algumas perguntas, anotei algumas perguntas aqui que eu acho que são relevantes para o tópico, tá? Por exemplo, como a gente pode diferenciar o amor verdadeiro da obsessão num relacionamento? Cara, primeira coisa, falar em amor verdadeiro é algo muito enviesado, tá? O conceito de amor ele é muito diferente e ele é mutável não só entre regiões, mas de tempo. Geopoliticamente, o conceito de amor muda de tempos em tempos, tá? O que uma pessoa acredita que é amor, por exemplo, o que um brasileiro acredita que é amor e um sul-coreano acredita que é amor é totalmente diferente, tá? Por isso que a gente acha até fofo o dorama, porque a forma deles de se relacionar é totalmente diferente da nossa. Então, essa experiência do que é o amor verdadeiro, ela é mutável. As pessoas elas usam o amor como um viagra argumentativo para justificar uma série de coisas. E na verdade a gente não tem como identificar além da parte de neurociência que fala que é uma reação química cerebral, tá? Que nem o Rick Sanchez fala lá no Rick and Morty, é uma reação químico-cerebral para levar os mamíferos à reprodução, tá? E aí a gente divide filosoficamente em alguns tipos de amor, mas definir o que é amor verdadeiro é uma tarefa muito ingrata e a gente não vai entrar nisso aqui. Mas vamos separar esse lance do amor verdadeiro e vamos falar de um amor saudável. Qual a diferença de um amor saudável para uma obsessão? Tá? E aí é só você ver, analisar os frutos dessa relação. Né? A obsessão ela vai tirar sua paz, ela vai ocupar muito tempo, ela vai ocupar energia, uma energia que você não queria desprender naquilo. Ela vai gerar insegurança, ela vai gerar ciúmes, ela vai gerar. Você não vai saber lidar com o tédio do relacionamento. Ou seja, a obsessão, os frutos dela são horríveis. O amor verdadeiro não. O amor verdadeiro é pacífico, é tranquilo, tem camaradagem, tem convívio. Vocês dois conseguem conviver bem, vocês dois se adaptam às regras e aos estímulos sociais um do outro. Então, parece muito simples de identificar, mas se fosse simples de identificar, a gente não teria tantas pessoas hoje padecendo por não saber a diferença entre amor e obsessão. Paixão e obsessão estão muito próximos, tá? A gente tem psicologicamente a paixão, ela é tratada meio que como um transtorno mental, tá? Porque a paixão ela nos cega, ela tira um pouco da nossa capacidade crítica, da nossa capacidade de racionalização. Então, buscar paixão é algo muito problemático, tá? A gente não demoniza sentimentos, a gente não trata sentimentos como bons ou ruins, não existe esse espectro. Nem sentimentos tidos como ruins, na verdade, são ruins. Por exemplo, raiva não é um sentimento ruim, é um sentimento que expressa frustração com algo, é necessário. Tristeza é um sentimento necessário para que a gente possa reconhecer de maneira cabal os momentos de alegria, os momentos de felicidade. Então toda emoção tem uma finalidade. A paixão tem a sua finalidade. Ser apaixonado por coisas nos motiva, nos dá um jump de autoestima, mas a paixão no geral é um problema, é um transtorno mental, tá? Isso, inclusive, se eu não me engano, essa frase da paixão sendo transtorno mental é algo bem freudiano. Quem me conhece sabe que eu não tenho nada a ver com Freud, mas nesse aspecto é bem real. A gente tem que tomar um certo cuidado com paixões, porque paixão e obsessão andam de mão dada.
A segunda pergunta que eu pus, eu já falei um pouco nesse tópico, mas vou falar novamente. De que maneira a mídia e a cultura popular influenciam nossa percepção do que é amor saudável e o que é obsessão? Cara, você vai ter aí inúmeras obras falando de amores saudáveis e você vai ter incontáveis obras falando de obsessão. Por exemplo, uma obra que bombou nos últimos tempos foi o Yu, que é um cara obcecado e o ator teve que vir a público falar para não admirarem o personagem dele, porque ele é uma pessoa obcecada e ele tem diversos transtornos, ele não é um cara legal. Então, algumas pessoas se apegam na obsessão como se a obsessão fosse algo legal. Você ter alguém obcecado por você fosse algo bom. Olha como eu sou desejável, tem alguém que é obcecado por mim. Isso não é legal. Isso vai atrapalhar a sua vida, isso vai trazer inúmeros transtornos. Você ser obcecado por alguém também não te traz nada de bom, tá? Essa demonstração efusiva de afeto e de querer, ela não é boa. Tá? Eu sei que é terrível falar isso, porque às vezes a gente quer ser emocionado, a gente quer demonstrar de todo jeito, a todo momento, e isso não é saudável, tá? Eu faço uma analogia que é muito engraçada, eu já fiz em live, as pessoas riram muito. Quando você tá com vontade de cagar, você não vai lá, baixa as calças e caga em qualquer lugar. Porque quando é com afeto, você quer demonstrar afeto em qualquer lugar, de qualquer jeito, de qualquer modo, para qualquer um. É a mesma coisa que você cagar no centro da sua sala de estar, não faz sentido algum, tá? Essas demonstrações de sentimento, elas têm lugar, tem hora, tem pessoa, você tem que ter essa triagem, tá? Quando a pessoa fala, ah, mas eu não quero triar, eu quero demonstrar, e se a pessoa não tiver apta, o problema é dela. Não, o problema é seu. Você que não sabe demonstrar direito, e por isso que as pessoas acabam se afastando, tá? Tem pessoas que realmente não querem receber amor, e tá ok. Mas quando você demonstra de uma maneira muito efusiva e muito, até às vezes, irritante, isso não significa que você ama mais, significa que você ama errado, tá? Quais são os sinais de alerta que indicam que um sentimento de amor pode estar se transformando numa obsessão? O tempo que você gasta pensando nisso, trabalhando nisso de uma maneira patológica, quando você está perdendo a sua paz em relação ao relacionamento, você não consegue ficar tranquilo se a pessoa não estiver do seu lado, se você não tiver controle de cada ação dela. Quando você sente necessidade de espionar, de vigiar o seu parceiro, isso também já está saindo de um campo saudável. Quando você pensa que a sua vida não existe sem ter aquela pessoa ao seu lado, isso tudo são indicativos de obsessão. Você vê como isso gira muito em torno de uma paixão? É muito parecido, mas é porque, de certa forma, a paixão é uma filha mais nova da obsessão. Nem toda paixão vai virar uma obsessão, mas toda obsessão em algum momento, principalmente em relacionamento, foi uma paixão. Como a obsessão pode afetar a saúde mental e emocional de ambas as partes de um relacionamento? Cara, é bem importante frisar isso em ambas as partes de um relacionamento. Quando você tem uma pessoa que é obcecada, ela vai afetar não só ela mesma, mas ela vai afetar o parceiro e vice-versa. Os dois vão estar ali num relacionamento que não é saudável para nenhum dos dois. Mesmo porque às vezes não existe motivo para essa obsessão. A outra parte é uma pessoa tranquila, calma e ela tá se vê envolta aí num turbilhão de emoções, se vê envolta às vezes em situações de risco, até físicos, não só psicológicos, mas físicos. Porque a outra parte não sabe lidar com essa gestão emocional que ela tinha que ter, que a gente tinha que aprender na escola, né? Mas a gente não aprende. A gente aprende álgebra, a gente aprende função logarítmica, mas a gente não aprende como gerir emoção, como se portar diante de um relacionamento, né? Não vou fazer aqui, daria um vídeo de 3 horas sobre como o nosso sistema educacional é falho. Então vou deixar essa premissa aqui para vocês pensarem, tá? A obsessão ela afeta ambas as partes de um relacionamento, não é só uma, tá? Então você tem que tomar cuidado. Isso quando os dois não são obsessivos. Aí esse transtorno se retroalimenta. E a gente acha super fofo. Olha como eles são apaixonados, como eles são lindos. E na verdade os dois estão doentes, estão padecendo, estão tendo uma vida psicológica e sentimental miserável e a gente está achando super legal. De que forma podemos abordar e lidar com comportamentos obsessivos em nós mesmos ou em nossos parceiros? Terapia que é indispensável, tá? Terapia de linha científica, pelo amor de Deus. Então é indispensável para você entender, você vai ter zonas cinzentas aí que você não consegue visualizar, é importantíssimo você estar inserido num contexto terapêutico, num setting terapêutico para que você possa olhar para isso e falar, caramba, eu tenho essa atitude que é obsessiva, isso não é paixão, isso não é amor, isso é obsessão. Então é importantíssimo estar num setting terapêutico, tá? E se você não tem acesso a um setting terapêutico, fazer uma autoanálise, uma introspecção, ver o quanto de tempo você está perdendo com o seu relacionamento, se você tem atitudes que não se justificam, por exemplo, seu relacionamento está em paz e você está pensando que a pessoa pode estar conversando com alguém no celular, que a pessoa pode estar flertando com alguém no serviço, isso é tudo sinal claro de obsessão, esses pensamentos de e se, sabe? Nem aconteceu o problema, mas no futuro você já está pintando um problema.
Existe uma linha tênue entre amor intenso e obsessão? Como podemos identificá-la? Não, não existe uma linha tênue, é uma linha bem gigantesca, tá? Porque amor não tem nada a ver com obsessão. Paixão, como a gente já disse, vai ter um pouquinho a ver com obsessão, sim, tá? Às vezes, toda obsessão nasce de uma paixão, mas nem toda paixão é obsessão. Então, a gente tem que ter essa análise. Amor não tem nada a ver. Um amor saudável, ele vai ter uma linha muito diferencial do que é obsessão. Não tem nada a ver um com o outro. Amor é pacífico, é tranquilo, é uma camaradagem, é algo que você consegue se mexer, é algo que vocês dois evoluem. A obsessão te mantém refém, te mantém paranoico, te mantém triste, te mantém depressivo, te mantém ansioso. É uma linha bem marcante de divisão, não é algo tênue, né? Como as experiências passadas e a bagagem emocional de uma pessoa podem influenciar a tendência para relacionamentos obsessivos. É uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida é o ambiente, tá? Ambiente e genética são implacáveis. Não estou tentando ser determinista, não quer dizer que sua vida inteira está determinada nesses dois meios, mas eles são de suma importância, tá? Ambiente e genética. Então, se você teve muitos relacionamentos passados frustrados, se você foi muito enganado, se você foi traído, você pode ter uma tendência maior a ser obsessivo. Isso é claro como cristal. Um cara que foi vítima de bullying, ele vai ter uma tendência muito maior a ser obsessivo, de achar que as pessoas estão tratando ele de maneira condescendente, de maneira debochada. Então, sim, o ambiente, o passado da pessoa e a genética podem sim ter uma influência maior se ela vai ser obsessiva ou não. Mas não deixa isso ser um karma na sua vida, tá? Algo que você tá preso nisso eternamente. Se você teve comportamentos obsessivos, isso é tratável, dá para você retirar esse tipo de padrão de comportamento, isso é treinável, isso dá para você doutrinar. Você tem inúmeras linhas psicológicas baseadas em evidências que conseguem dar ferramentas para você se livrar disso, tá? Não trata isso como um karma eterno, que todo relacionamento que você tiver você vai ser obsessivo e afins, porque isso não é nem remotamente verdade. E aí eu deixei uma última pergunta: qual é o papel do autoconhecimento e da autoestima na prevenção de relações obsessivas e na promoção do amor saudável? Integral. É um papel integral. Pessoas que têm um autoconhecimento bom e que têm uma carga de autoestima elevada, e aqui é bom a gente diferenciar autoestima elevada de narcisismo, que hoje no senso comum, se a pessoa se gosta, ela é narcisista, tá? Abandonem, eu vou fazer um vídeo só sobre isso também. Abandonem esse lance de querer diagnosticar narcisista. É um dos transtornos mais difíceis de diagnosticar. Você não tem know-how, não tem expertise para fazer um diagnóstico de narcisismo. Então, autoestima não é narcisismo. Você se sentir bem, você ter noção do seu potencial não tem absolutamente nada a ver com narcisismo. O autoconhecimento e a autoestima, você dificilmente vai se tornar uma pessoa obcecada por outra. Por quê? Porque você tem noção do seu potencial. Você sabe que se essa pessoa eventualmente quiser ir embora da sua vida, você tem ferramentas e mecanismos para lidar com esse baque. Não vai ser algo que vai travar a sua vida. Você consegue sim imaginar a pessoa longe da sua vida e estar bem com isso. Não é aquela coisa de, nossa, se fulano me largar, eu morro. Sabe? Você consegue ter aí uma vivência melhor se você tiver autoconhecimento e autoestima, tá? Esses dois mecanismos são a vacina da obsessão. Você tendo autoconhecimento e autoestima, raramente você vai ficar obsessivo, tá? Então é interessante falar um pouquinho sobre. Tive que fazer um corte. É interessante falar um pouco sobre obsessão, porque eu vejo esse padrão de comportamento em muitas pessoas. Eu fiz essas perguntas para que vocês tivessem um norte, mas quando você pensa, por exemplo, quantos relacionamentos a gente não teve que a gente nem ligava tanto assim para a pessoa, a gente nem estava tão interessado assim no relacionamento, mas a partir do momento que ela nos rejeitou, a gente teve aquela quebra e a gente começou a se comportar de uma maneira obsessiva, às vezes até indo nos lugares que a pessoa tava, ou chorando, ou implorando. Às vezes o relacionamento já estava decadente, mas aí porque a outra parte foi embora, a gente tem esse lance do meu Deus, o que foi que eu fiz, né? Isso aconteceu muito na minha vida, né? Eu tava em relacionamentos moribundos, mas aí a pessoa terminava e eu ficava me sentindo mal, mesmo sabendo que aquele relacionamento não tinha futuro nenhum. E existe algo que quando é a pessoa que vai embora, ela tem essa maturidade de sair de um relacionamento que não está funcionando, a gente começa a pensar que o problema é com a gente, né? E isso acaba se tornando uma obsessão. Isso vem a ser uma obsessão. Porque aí você fala, pô, se o problema sou eu tenho que reconquistar essa pessoa para eu reconquistar o direito de não ser obsessivo. E não, não é assim. A gente pode conquistar o direito de não ser obsessivo ficando solteiro, ficando de boa,
indo ter uma autoanálise, um autoconhecimento, estudando sobre a gente mesmo, tentando entender quais são os gatilhos que são acionados mediante certos comportamentos. Então, a obsessão ela é muito presente hoje em vários relacionamentos. A gente tem uma taxa não só de doenças mentais, mas a gente tem uma taxa enorme de pessoas que são violentas umas com as outras em relacionamento. E isso é em grande parte porque o que era para ser um amor saudável acaba se tornando uma obsessão. Então a gente tem que ter aí, de certa forma, uma autoanálise. A gente tem que olhar para a gente com mais cuidado e com mais carinho para a gente se distanciar desse lance de ter um relacionamento baseado em obsessão e em paixão, tá? Toma cuidado. Se você tá muito apaixonado por alguém, começa a triar isso, tratar isso de uma maneira mais saudável, com autoconhecimento, com pergunta, com questionamento, tá? Não mergulha de cabeça em algo que pode ser sua ruína. De início eu não tô falando de relacionamento, tô falando de paixão. Relacionamento é construção, a gente já falou isso em outros vídeos. É paz de espírito, é projeto. Se as coisas estão mudando muito e muito rápido, calma, pensa bem, tá bom? E quanto ao futebol, essa é uma das poucas batalhas que eu não venci. Eu acho muito engraçado, assim, que quando tem alguma coisa do São Paulo, eu fico perdidaço. Na final da Copa do Brasil desse ano, eu passei muito mal. E é algo tonto, é algo que não devia ser, é uma obsessão, né? Eu sou apaixonado pelo São Paulo, mas eu tinha que ter métodos para falar, não, cara, isso não pode impactar minha vida desse jeito, mas impacta. Então isso acaba se tornando meio que uma obsessão, tá? Eu usei o exemplo justamente por causa disso ontem. Eu vi pessoas que estavam ali que eram obsessivas no campo. Você vê que a pessoa precisa daquilo, que o sentido da vida dela tá dentro de um campo de futebol. E claro, você tem o direito de dar o sentido que você quiser para sua vida, mas você agredir outras pessoas, você depredar patrimônio por causa de um jogo de futebol, eu acho que é um exagero, né? Posso estar errado, posso, mas para mim é um exagero. Belezeira? Mais um videozinho aí pra vocês. Não esquece de se inscrever no canal, sempre muito importante. Vocês pediram muito esse formato de podcast, então me ajudem a fazer isso crescer, beleza? Tamo junto, um grande beijo, fiquem com Deus. Até mais. Opa, opa.